Bom dia, amigos. Dia 8 de junho de 2020. Eu me chamo Isaías Costa e esse é o estudo da obra O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Esse é o nosso encontro de número 22 e estamos vendo o capítulo 3 desse livro. A gente, nesse momento, já está se encaminhando para o final desse capítulo, né? Falta só mais dois encontros, esse de hoje e o de amanhã, nessas duas últimas lives para a gente ver o capítulo 3. Como eu tinha dito anteriormente, é um capítulo um pouco mais extenso desse livro e foram precisos vários encontros, né, para poder a gente ver bem esse capítulo. Desde o começo desse estudo eu tenho dito que esse é um livro muito denso, é um livro com muito conteúdo e que a gente não pode ser muito rápido, muito passar muito depressa, porque senão a gente perde muito, né, do conteúdo que esse livro traz, que ele transmite, né? E assim, o que a gente vai ver hoje é uma parte super legal desse capítulo e é pequena, mas ao mesmo tempo ela fala de muita coisa. E vocês acredito que vão gostar muito, né? Porque é uma das coisas que eu mais curto, né? Que são conceitos voltados para a física quântica, né? Então, vocês estão acompanhando, fiquem até o fim que vão ver muita coisa bacana hoje. O tema da live, né, que é um dos tópicos desse capítulo, é um salto quântico na evolução da consciência. Um salto quântico na evolução da consciência. Ou seja, a gente vai ver muita coisa hoje relacionada com esse conceito, né, de salto quântico. O que significa isso? Então, né, antes de dar início mesmo a isso, né, falar que eu acho lindo esse conceito de salto quântico e vou nessa primeira parte, antes de iniciar a leitura do livro, falar bem direitinho, explicar como é que é essa coisa do salto quântico, o que que isso significa, os primórdios desses estudos, né? E aí, só depois que vocês entenderem bem, depois que eu explicar bem direitinho esse conceito do salto quântico, é que a gente vai entrar realmente no texto. Uma coisa que eu achei tão legal, gente, é que esse tópico é um pouco menor, ele não tem muito texto, né? Então, vai ser bem legal para poder eu explicar sem pressa esse conceito do salto quântico, né? Eu me formei em física, né? Então essa foi uma das coisas que eu estudei bem, né? Eu dou aula disso, né? Então eu vou dar uma mini aula de física aqui hoje. Então vocês que estão acompanhando, quem ainda tem alguma dúvida a respeito do que é o salto quântico, né? Desse conceito de salto quântico, vai ter uma oportunidade hoje de compreender bem esse conceito. Bem, gente, sim, mas antes disso, como eu sempre tenho feito, né? Agradecer o pessoal que está assistindo depois que fica salvo aqui no IGTV. Várias pessoas têm assistido depois que eu salvo essa live. O pessoal que está assistindo também pelo canal do YouTube. Né? O canal do YouTube basta colocar lá na busca, canal Isaías Costa, que você cai no meu canal. Né? Convido você a se inscrever lá para poder ficar sempre assim sabendo, né, dos novos vídeos que vão entrando todos os dias. Eu coloco lá um pouco mais tarde. E também o pessoal que está acompanhando pelo podcast, né? O podcast é o Para Além do Agora. É uma das coisas que eu não tenho comentado aqui, gente, que os podcasts eu não faço só com relação a esse estudo, né? Vez ou outra eu faço outros podcasts trazendo outras reflexões. Então também convido vocês a acompanhar o podcast, né? Que eu trago outras coisas bem legais, assim, trago reflexões com músicas, né? Reflexões a partir de trechos de algum livro. Tem muita coisa bacana lá também, né? Que é diferente desse projeto desse livro. Então convido vocês também que ainda não conhecem o podcast, que conheçam, né? Que dêem uma fuçada lá que vocês vão gostar dos conteúdos que eu compartilho, né? Vocês vão até conhecer músicas bonitas de autores que não são tão conhecidos, né? Eu prezo muito por isso, de trazer músicas de autores muito bons, de compositores muito bons e que não são tão conhecidos assim, não são da grande mídia, sabe? Então, enfim, né? Sem mais delongas, vamos para o que interessa. Hoje, gente, vamos falar sobre essa questão de salto quântico. Vamos entender o que é o salto quântico. Esse conceito, ele vem da física e da química. Não é só da física, é das duas ciências juntas. Elas se unem, elas trabalham em união, né? Eu sempre digo isso, assim, se você quer ser um bom físico, né, é bacana que você também entenda um pouco de química, né? Eu falo muito isso para os meus alunos. Se você quer ser um bom físico,
É bom também estudar um pouco de química, né? Porque essas ciências elas andam juntas, né? Então, o conceito de salto quântico, ele é tanto da física quanto da química. E aí vem lá do conceito de átomo. Né? O que que é o átomo? Primeiro a gente tem que saber o que que essa palavra significa, átomo. A palavra átomo, gente, ela vem lá dos primórdios, de muito tempo atrás, da época do Demócrito, né, que era um filósofo, era um grande estudioso. Ele que deu esse nome, né? O Demócrito ele deu esse nome há 2000 e tantos anos atrás. Átomo significa não divisível. Quando você tem a palavra tomo, ela é como se fosse divisão, e o A é uma negação, ou seja, aquilo que não se divide. Quando você fala em átomo, é como sendo algo que não se divide, é como se fosse a menor partícula da matéria. Nesse tempo, era como não tinha ciência desenvolvida, era falado de uma forma muito filosófica, né? Tanto é que ele era filósofo, Demócrito, né, e tal. Ele falava desse conceito como sendo a menor partícula existente na matéria. Seria o chamado átomo, que na concepção dele era indivisível, né? Mas não passava disso. Essa foi a primeira teoria que a gente chama de teoria atômica, era do Demócrito. E aí por muito, muito tempo ficou só sendo essa teoria, porque não tinha uma ciência desenvolvida. Aí lá na frente, né, com um carinha chamado Dalton, é que a coisa começou a ganhar um pouco mais de corpo, digamos assim. Ele dizia que era uma esfera maciça, indivisível, né, e depois começou a vir mais o desenvolvimento dessas teorias, né. O Dalton dizia isso, né, que era uma partícula maciça e indivisível, né, muito sólida, e a gente compararia com tipo uma bola de bilhar, né, a gente diria que era uma bola de bilhar. Depois o Thomson, ele surgiu com uma nova concepção que já começou a ficar mais interessante, né? De chama que era o elétron, né? O Thomson, ele falava sobre os elétrons como sendo parte desse átomo, né? Partículas menores carregadas, né? Ele falava desse conceito de carga elétrica, eram partículas carregadas que estavam tipo flutuando, digamos assim, pelo átomo. E é esse conceito que ele deu, né, do elétron, como sendo uma partícula carregada, era feita uma comparação com o pudim com passas, né? O modelo do Thomson, ele é chamado de pudim com passas, é como se fosse tipo um pudim onde as passas seriam os elétrons. Aí assim, mais para frente esses modelos eles foram sendo aperfeiçoados, né? Mais para frente, né, foi feito estudos, né, mais aprofundados e foi chegando ao conceito do núcleo atômico. Aí, é daí que a coisa vai ficando mais interessante, né? O núcleo atômico ele foi assim muito desenvolvido pelo Rutherford. O cientista Rutherford ele falava que existia assim tipo no centro, né, do átomo, né, uma coisa muito maciça, extremamente pequena, e essa coisa seria toda a massa do átomo estaria concentrada nesse ponto muito pequeno, nessa parte muito pequena do átomo. E aí já foi visto como uma coisa bem revolucionária na época, né? E aí o que que era essa parte maciça? Era o núcleo atômico. E no núcleo atômico, né, depois os estudos eles foram aperfeiçoados. Dentro desse núcleo atômico existem prótons e nêutrons, né, que são as partículas chamadas subatômicas, né, que tem os elétrons, né, prótons e nêutrons. E dentro do núcleo existiam esses prótons e nêutrons. Os prótons sendo positivos e os nêutrons, como o próprio nome diz, neutros, né, sem cargas elétricas. Só lembrando que quando fala de cargas elétricas, essa questão de poder, enfim, fluir, né? Poder fluir como uma corrente elétrica, esse tipo de coisa. Quando a gente fala sobre cargas elétricas, a gente está falando nesse sentido, né? De poder fluir, né? E aí, outra coisa, né? Ele descobriu isso, né? Que era muito pequeno, e algo fantástico, gente, dentro dessa teoria, né? É de que o átomo, ele é um imenso vazio, né? A gente precisa saber desse conceito. É super importante que o átomo é como um imenso vazio. E no meio desse imenso vazio tem uma partezinha diminuta, que é o núcleo, que está toda a massa concentrada. A massa do elétron, ela existe, só que ela é extremamente pequena.
ela é uma massa tão pequena que ela é considerada desprezível na frente da massa do núcleo atômico, onde estão prótons e nêutrons. E os prótons e nêutrons, eles em termos de massa, têm massas muito próximas, assim, é praticamente a mesma coisa, a massa do próton e a massa do nêutron. Só título de informação, gente, eu sei que isso não é tão importante, mas para que fique claro, assim, a massa do elétron é aproximadamente perto de 2.000 vezes menor do que a massa do próton, ou seja, é muito menor. O número mais exato é 1836 vezes menor do que a massa do próton. Em termos de escala, gente, a massa do elétron, só para vocês terem noção, é 10 elevado a menos 31 quilogramas. Ou seja, é como se você pegasse 0, mais 30 zeros, assim, e depois um 9, né? 9, aproximadamente 9 vezes 10 a menos 31 quilogramas a massa de um elétron. Ou seja, é uma massa, assim, quase que inexistente, é extremamente pequena a massa de um elétron. Mas ela existe, ela é mensurável, né? E aí, a partir desses conceitos de prótons, de elétrons, é que a gente começa a entender o que, que é esse tal desse salto quântico, né? Porque o salto quântico, a gente tem que já pegar o modelo atual do átomo. A gente não pode pegar esses modelos antigos porque não explicam muito bem, né? São ainda muito simplórios, entende? A gente tem que pegar o modelo mais atual do átomo. O modelo mais atual do átomo é assim. Você tem o núcleo, onde tem prótons e nêutrons, de carga positiva, né? O núcleo, por conta dos prótons, ele é positivo. Você tem os elétrons, né, que são de carga negativa e massa diminuta. Você tem um imenso vazio, né? E assim, o lugar onde ficam os elétrons é chamado de eletrosfera, né? Esse termo eletrosfera é das camadas eletrônicas. Os elétrons, eles são colocados em camadas. Eles são tipo assim, eles ficam circulando em órbitas elípticas, né, no formato de elipses, ao redor desse núcleo, e eles ficam saltando de uma camada para outra. É daí que vem esse conceito do salto quântico, né, dos elétrons que não ficam presos numa mesma camada. E aí, assim, o que é o interessante disso tudo? É que os elétrons, eles têm uma certa energia. Os elétrons, eles têm uma certa energia e eles ficam nessas camadas. E outra coisa importante, muda de elemento para elemento. Assim, cada elemento tem um número assim, certo de elétrons. Por exemplo, pegar o cálcio. O cálcio tem uma quantidade X de elétrons. Se pegar o carbono, é outra quantidade. Né? Quanto mais pesado o elemento, mais elétrons ele tem. E tudo ele tem mais. Né? Quando você tem um elemento que seria neutro, ele tem a mesma quantidade de prótons, de nêutrons e de elétrons. Ou seja, quando você tem um elemento mais pesado, você tem muitos prótons, elétrons e nêutrons. Na natureza, o elemento mais pesado que tem é o urânio, que ele tem o número 92. O urânio, ele na forma natural dele são 92 elétrons. E o mais leve, né, o mais simples na tabela periódica, né, da química, é o hidrogênio. O hidrogênio só tem um próton, um nêutron e um elétron, né? São tipo assim, mais leve ou mais pesado. E o que é interessante a gente ver sobre isso? As camadas, né? Que quanto mais pesado for o elemento, ele tem mais camadas. Por isso que eu falei, gente, a importância de unir a física com a química, né? Essas coisas que eu estou falando agora tem muita ligação com a química. A parte de estudo de camadas eletrônicas, né? Na química a gente estuda isso, né? Que tem até o limite de 7 camadas, né? Vai de 1 até a possibilidade de 7 camadas, que são representadas por letras. Começa na letra K, é K, L, M, N, O, P, Q, né? Vai do K até o P. Os elementos mais pesados, eles têm essas camadas até a sétima, no máximo até a sétima. E daí que surge aquela coisa da distribuição eletrônica, que 1s2, 2s2, essa coisa toda que eu não vou ficar me atendo aqui, porque não faz o menor sentido ficar me atendo a essas coisas que são muito da química mesmo, né? E aí o que acontece? Os elétrons nas camadas, eles ficam saltando de uma camada para outra. E quando uma coisa que é muito legal da gente saber é que as camadas mais próximas do núcleo têm uma energia menor do que as camadas que são mais
externas mais distantes do núcleo. E quando os elétrons estão nas camadas mais próximas do núcleo, eles absorvem energia. Eles têm uma certa energia cinética, né? Só lembrando que energia cinética é energia de movimento. Esse nome cinética significa movimento. Elas ficam circulando nessas camadas e ganhando energia. E chega um momento que ela salta. Ela salta de uma camada mais interna para uma mais externa. E pronto, isso acontece direto. E o movimento contrário também acontece. Quando ela está numa camada mais externa, ela tem mais energia, ela pode saltar para uma camada mais interna. É daí que vem uma coisa super legal, gente. Eu não falei que o elétron ganha energia, né? Ele ganha energia, só que ele não pode ganhar energia para sempre, óbvio, né? Quando ele está numa camada mais externa, ele está com energia muito grande. E aí quando ele vai voltar, o que que acontece? Ele libera o chamado fóton, um fóton de luz, né? Que pode ser dos mais diversos tipos. Ao sair de uma mais externa para uma mais próxima do núcleo, mais interna, esse salto quântico, ele libera um fóton de luz, né, que pode ser dentro de todo um espectro que a gente chama de espectro eletromagnético. Pode ser luz visível, pode ser ultravioleta, pode ser infravermelho, pode ser raio-x, pode ser raio gama, pode ser uma série de coisas. Quando ele salta do mais externo para o mais interno, acontece essa liberação de fótons. E o que é mais interessante nisso tudo, que é daí que eu vou partir, né, para esse termo salto quântico. Por que ele é tão utilizado? É uma questão relacionada com a quantidade de energia. Tipo assim, numericamente falando, a energia ela tem que ser algo muito exato, uma coisa extremamente calculada, digamos assim. Tem até fórmulas para isso, eu não vou ficar me atendo nisso aqui, mas para que aconteça o salto quântico, tem que ser uma energia muito exata, né? E assim, só para que você compreenda bem, dentro da física, o termo que a gente utiliza, né, a unidade que a gente utiliza, a mais utilizada é chamada de elétron-volt, que tem como sigla EV, é chamada colocada escrita como EV. Essa é a medida. É a medida dessa forma, com as letras EV. Aí só para que você entenda bem, digamos que você tem, ele ganha de energia e tal, ele fica com energia de 2 elétron-volts, por exemplo. O salto quântico de um determinado elemento ele acontece com esse valor, 2 elétron-volts. Quando ele chega nesse valor exato, pum, ele salta de uma camada para outra. Se tiver 2,001, se tiver 1,995, ele não vai saltar. Ele vai continuar na mesma posição. Ele só vai saltar se tiver a coisa exata, 2 elétron-volts. Isso é que eu acho mais interessante. A gente tem que ter algo muito exato para que consiga ter esse salto quântico. E aí é outra coisa, a gente quer para poder concluir toda essa explicação, é o lado mais misterioso. Assim, tem uma coisa muito misteriosa no salto quântico, que até hoje os físicos têm muita dificuldade de explicar por que é assim, que é a relação espaço-tempo, né? Porque a gente sabe que a gente vive dentro de um universo tridimensional, né? Que é chamado espaço-tempo, né? Tem as 3 dimensões e o tempo, e aí seria tipo uma 4ª dimensão, né? Que está atrelada ao espaço, a gente chama de espaço-tempo. E aí tudo tem um deslocamento, né? Para que você mova qualquer coisa, tem um deslocamento, e para ter um deslocamento você move um certo espaço num determinado espaço de tempo. Correto? Na nossa vida é assim. Se você quer ir de um ponto a outro, você vai se deslocar e isso vai levar um certo tempo. Se você for mais devagar, vai ser uma menor velocidade. Se for mais rápido, é uma maior velocidade. Isso é dentro do nosso universo, assim, da coisa mais cartesiana, como a gente costuma dizer. Dentro do átomo não é assim que acontece. Quando os elétrons estão nas camadas e acontece o chamado salto quântico, o elétron está numa camada, na hora do salto quântico é como se ele desaparecesse. Ele some de uma camada e imediatamente ele já surge na outra camada, sem percorrer o espaço que existe entre uma camada e outra. Até hoje, os físicos têm muita dificuldade de explicar por que é assim, por que acontece isso. Né? É como se ele furasse essa coisa do espaço-tempo, sabe? E ele some de uma camada e aparece na outra, imediatamente.
E quando, como eu falei, quando é da mais externa para mais interna, ele libera um fóton de luz. E aí, por que que acontece isso? É um mistério. Se você tentar explicar isso assim, acontece por causa disso, tenha cuidado. Eu até costumo dizer, gente, vamos falar isso aqui, que se você conhece, se você ouvir alguma pessoa dizer, não, eu conheço profundamente, eu sei tudo sobre a física quântica, cuidado. Essa pessoa muito provavelmente ela é uma, tipo uma vigarista, assim, uma pessoa que está querendo lhe enganar. Porque realmente quem estuda física quântica, quem quer conhecer, né, toda essa teoria, sabe que ela tem coisas muito misteriosas, assim, que é difícil de você explicar. Então, as pessoas que realmente entendem alguma coisa de física quântica, jamais elas vão abrir a boca para dizer eu sei tudo sobre física quântica. Não, gente, não é assim. O normal é que você tenha dúvidas mesmo. Você, a meu ver, eu estou tentando ser super didático aqui, mas eu sei que mesmo assim ainda vai ter uma certa dificuldade de compreender. Isso é normal. Se você, mesmo com essa minha explicação, ainda fica com alguma dúvida, perfeito. É sinal de que você está entendendo. Maravilha? Pois é, gente, aí essa coisa do salto quântico acontece isso, né? Ele some de um e aparece na outra. E o mais legal é isso, é que tem que ser uma energia muito exata, tem que ser aquela frequência, naquele valor de energia, tudo muito exato. Se não for daquele jeito, não acontece nada. Se, digamos, como eu falei, né, se for 1,99 de energia ou 2,001, não acontece nada, ele fica do mesmo jeito. E aí, tendo explicado isso, né, que é o conceito do salto quântico, a gente pode levar isso para a nossa vida, gente, porque a nossa vida, para que haja transformações, é preciso haver tipo um estímulo certo, é preciso haver o caminho certo, você tem que saber para onde que você está caminhando, né, que tipo de estímulos que você está buscando. Se você não estiver buscando aquela coisa muito exata nesse sentido, você não vai mudar, você não vai ter transformações. As pessoas utilizam esse termo para muitas coisas, né? A pessoa deu um salto quântico na vida, né? Quando fala de salto quântico na vida, né, só para que fique bem claro, levando para esse sentido do que significa salto quântico, seria tipo isso: a pessoa mudou de um estado para outro de uma forma muito rápida, né? Tipo, como se fosse tipo da água para o vinho, né? Antes de começar essa live, eu até fiquei pensando nessa comparação. Ela é muito boa, viu, gente, para poder entender na prática o que que vem a ser essa coisa do salto quântico, né? É uma mudança vibracional, é como se fosse uma mudança vibracional, estrutural, né? Quando a gente fala dessa coisa mudou da água para o vinho, a gente lembra dessa coisa do primeiro milagre de Jesus, né? O primeiro milagre de Jesus foi de transformar a água em vinho. A água tem toda uma estruturação molecular. O vinho é outra coisa completamente diferente. E aí ele fez, né, utilizando. É até difícil de explicar o que foi que ele utilizou, né? Ele fez uma intenção, né? Orou e tudo mais, como diz lá na Bíblia, né? E imediatamente a água se transformou em vinho, né? Foi uma total transmutação da água em vinho. E isso é o que seria tipo o salto quântico. O salto quântico é uma mudança de uma coisa para outra, que acontece imediatamente. Por isso que as pessoas elas utilizam essa coisa pro dia a dia, né? Para falar sobre transformações. A pessoa mudou da água para o vinho, é como se fosse tipo uma comparação. Ela deu um salto quântico na vida. Então, é nesse sentido, quando a gente fala de salto quântico, levando para a nossa vida, as superações da nossa vida, é por aí. E aí, no livro, quando ele fala de salto quântico na evolução da consciência, são esses processos. Que você estava numa energia, estava numa frequência, mas que depois saiu dessa frequência, foi para uma outra frequência. E essa transformação aconteceu assim, ó, imediatamente. Não é legal isso, gente? Então, feito toda essa explicação, né? Claro que tem muito mais coisa, né? Mas eu quis trazer para o que interessa mais para a gente aqui, né? A gente pode realmente passar agora para o Eckhart Tolle, né? E por que que ele utiliza isso aqui? E vocês vão ver que faz todo sentido, né? É só dar uma olhadinha aqui no tempo, né? Para poder não, enfim, ter a noção, né? Tá tranquilo, tem bastante tempo ainda. Ele sempre começa com um questionamento. E a partir do questionamento,
ele vai falar uma série de coisas, né? O questionamento diz assim: tive breves lampejos desse estado de liberdade da mente e do tempo que você descreveu, mas o passado e o futuro são tão fortes que não consigo mantê-los afastados por muito tempo. Ou seja, é a questão da identificação. É tipo a identificação com o passado e com o futuro. E ela não consegue se afastar por muito tempo. E olha o que ele diz. O modelo da consciência condicionada pelo tempo está profundamente enraizado na psique humana. Mas o que estamos fazendo aqui é parte de uma profunda mudança que está se formando na consciência coletiva do planeta e ainda mais, o despertar da consciência dissociada do sonho da matéria, da forma e da separação. Isso aqui, gente, tem tanta coisa no que ele está escrevendo. Essa frase aqui, ela tem um mar, tem um mundo de informações que eu vou tentar resumir aqui. Ó, o despertar da consciência dissociada do sonho da matéria, da forma e da separação. Quando ele fala isso, gente, ele está meio que contrapondo, né, a questão da física mais moderna, né, que a gente tem com toda essa teoria do Einstein, do Bohr, né, desse pessoal Planck, né, o pessoal mais da física quântica mesmo, com o modelo anterior, que é o modelo newtoniano. O modelo newtoniano é o modelo da física clássica, que vê tudo através do espaço-tempo, né, do deslocamento, aceleração, né, velocidade, peso, todas essas coisas que estão dentro de um mundo completamente mensurável, completamente calculável. Só que o que ele está falando aqui é esse mundo conectado com essa física quântica, onde tem mistérios, onde tem coisas que, por mais que você tente mensurar, por mais que você tente explicar por cálculos matemáticos, muita coisa você não consegue explicar. Eu vou ler outra vez, ó. O despertar da consciência dissociada do sonho da matéria, da forma e da separação. Quando a gente se conecta com essa coisa só da forma, separação e matéria, a gente não acessa essa parte que está dentro do sutil. O que o Eckhart Tolle está falando, gente, é sobre esses campos sutis. Essa coisa dessa sutileza está relacionada com esse campo energético, que está totalmente atrelado com essa nova física, essa física moderna, onde tudo é explicado através desses saltos quânticos. É por aí, gente. E aí ele continua, né? O fim do tempo. Estamos rompendo com padrões mentais que dominaram a vida humana por eras. Padrões mentais que criaram um sofrimento inimaginável, em larga escala. Não estou empregando a palavra demônio. É mais útil chamar de inconsciência ou insanidade. Isso aqui eu já comentei um pouco em lives anteriores, né, que nós, como sociedade, temos muitos resquícios assim do cristianismo lá de trás, né, que encheu a nossa sociedade, a nossa mente, né, de dogmas, de preceitos, e isso foi para o coletivo, né? Tá no nosso inconsciente coletivo muito dessas coisas. E é preciso, não só é preciso, como está havendo um movimento muito forte de se libertar de tudo isso, né? Porque não engrandece o nosso ser, não leva o nosso ser para esse patamar superior de consciência. Então o que ele está falando é isso, né? Ele não é demônio, mas inconsciência ou insanidade, né? A inconsciência é quando você está, né, preso num padrão. E essa coisa da insanidade é o que eu já comentei várias vezes aqui. Uma frase que é atribuída ao Einstein, né? Que a insanidade é você fazer sempre as mesmas coisas do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. O que ele está propondo aqui, né, dentro dessa explicação dessa nova física, é esse universo de transformações, de movimento. Uma coisa que é super legal, gente, é que quando você fala de salto quântico, né, os elétrons eles estão em movimento o tempo todo. Tipo, não existe cessação de movimento, sabe?
quando você fala de salto quântico, essa coisa você tem que ter sempre em mente isso, né? De que é tudo em movimento o tempo todo. E a vida é assim, transformação, transmutação. É a gente tendo consciência disso, nossa consciência vai a infinito e além, como se diz, né? E aí vem um questionamento em seguida que diz assim: essa ruptura com o antigo modelo de consciência, ou melhor, inconsciência, é algo que temos de fazer ou vai acontecer de qualquer maneira? Em outras palavras, essa mudança é inevitável? Esse questionamento é muito bom, gente, e eu queria falar bastante a respeito desse questionamento. Eu vou ler outra vez. Essa ruptura com o antigo modelo de consciência, ou melhor, inconsciência, é algo que temos que fazer ou vai acontecer de qualquer maneira? Em outras palavras, é uma mudança inevitável? Aí a resposta dele é perfeita, né? Como todas as respostas que ele coloca nesse livro. Ele diz assim: é uma questão de perspectiva. O fazer e o acontecer são, na verdade, um processo único. O fazer e o acontecer são, na verdade, um processo único. Como somos únicos e formamos um todo com a consciência. Não podemos separar os dois. Nós somos únicos e formamos um todo com a consciência. Não podemos separar os dois. Mas não há uma garantia absoluta de que os seres humanos vão conseguir. O processo não é inevitável e nem automático. Essa parte aqui, gente, é a mais importante. O processo não é inevitável nem é automático. Vamos entender o que ele quer dizer com isso. É inevitável, não é inevitável e não é automático. Quando ele fala não é inevitável, o que ele está querendo dizer? É a questão da evolução da consciência do todo, da humanidade como um todo. Aqui no planeta Terra nós somos mais de 7 bilhões de pessoas. Né? Nesse momento a gente tem quase 7 bilhões e meio de seres humanos encarnados no planeta Terra. As consciências elas são diversas. Né? As consciências aqui na Terra são heterogêneas, como a gente costuma dizer. Dentro da espiritualidade o termo mais utilizado é esse. Consciências heterogêneas, ou seja, a consciência de um não é a mesma consciência do outro. Existem níveis e níveis de consciência. Quando ele fala de não é inevitável, é disso que ele está falando. Tem pessoas que estão no nível de consciência maior. Elas têm mais sensibilidade, elas têm respeito pela natureza, pelos animais, elas têm empatia. Muitas pessoas já. Tem muitos seres humanos, principalmente agora, gente, que ainda vou falar muito sobre isso, que já vem, né, com um nível de empatia, de compaixão imenso, né, que dentro da linguagem espiritualista são chamados de meninos, crianças cristais, diamante, arco-íris. Se você quiser conhecer mais sobre isso, basta botar lá no Google esses nomes que você vai ver um monte de textos, de vídeos falando sobre isso. Eu acho isso maravilhoso, gente, porque eu consigo perceber que faz parte tipo de um movimento muito gradual de transformação planetária, né? De que a gente está caminhando para um nível de consciência coletiva mais sutil, né? Onde o amor prevaleça e não essa coisa da competição, do ódio, né? Do ego exacerbado, do egoísmo, tudo isso que a gente vê hoje vai perder força. Na realidade, eu sinto que já está perdendo força. Só que é um movimento muito gradual, gente. Tem que ter paciência. Né? Os grandes mestres, né? Os seres espirituais, os grandes mentores, eles intuem os seres a compreenderem isso, que é um processo, é muito lento, mas que está acontecendo. Quando ele fala não é inevitável, tem algo que eu preciso dizer aqui, gente, que pode até parecer meio pesado, mas eu preciso dizer. Quando ele fala não é inevitável, ele está querendo dizer que a humanidade está tendo muitas chances de crescer, de evoluir. Mas se a inconsciência prevalecer por muito tempo, ela não for assim banhada pela consciência, pode não ter chance para nós, pode realmente a Gaia, né, que é
A grande Mãe Terra pode não nos querer mais aqui. Não é esse o meu desejo de forma alguma, muito pelo contrário. O meu desejo é que a humanidade permaneça nesse planeta por milhões e milhões de anos ainda. Mas para que isso aconteça, é como a gente costuma dizer popularmente, né? Nós temos que fazer por merecer estarmos encarnados nesse planeta. E aí, para que isso aconteça, é preciso ter harmonia com os seres. Quando ele fala não é inevitável, é disso que ele está falando. Nós estamos tendo muitas chances de nos harmonizarmos com Gaia, com o planeta Terra. Essa pandemia do coronavírus está sendo uma oportunidade de ouro para haver coletivamente esse crescimento de consciência. Muitos estão acordando. Tem muita gente que está conseguindo, nesse período de isolamento, de olhar mais para dentro de si, está conseguindo acordar e está conseguindo entrar em harmonia com os seres, né, com o planeta. É por isso que eu acredito, gente. Quando eu vejo muito isso. Eu tenho percebido muitas pessoas mudando de vida, né? A questão de empregos também. Muitas pessoas estão mudando seus empregos, né? Estão vendo que muitas coisas são sem sentido, né? Trabalham com coisas assim que é muito no robô, muito no estilo piloto automático, né? E essas pessoas elas estão acordando. Elas estão dizendo, eu não quero mais isso. Eu quero fazer algo que me traga felicidade. Eu quero fazer algo que me realize de verdade, que eu possa contribuir com as pessoas, que eu possa contribuir com o coletivo. Eu vejo muito isso, gente. E isso mostra esse movimento que está dentro dos campos sutis. Se você tentar explicar isso pelo racional, você não vai conseguir. É por isso que ele está falando do Eckhart Tolle nesse livro, desse salto quântico da consciência. Isso é um salto quântico da consciência. Coisas que se você tentar explicar pela cabeça, você não vai conseguir. São as transformações que vão acontecendo, gente. E elas são imediatas. Às vezes você vai dormir e você já acorda diferente. Eu já cansei de ver isso, gente. Até de pessoas que eu atendo. A pessoa foi dormir, ela já acordou pensando diferente. Ela vai se questionando, sabe? Um monte de coisas. Esse é o salto quântico da consciência. E aí, isso aí, para fechar isso que eu tô falando sobre o inevitável, ele diz não é inevitável. A gente está no processo de crescimento, de consciência, né? De evolução da consciência. Mas, assim, quando ele fala não é inevitável, ele está falando da questão global. Tem muitas pessoas, gente, que tem um nível de inconsciência tão grande de um jeito, que pode vir o que for, pode vir coronavírus, pode vir tsunami, pode vir, né, tempestades solares, pode vir uma série de coisas, elas não vão acordar. Essas pessoas, gente, não tem o que fazer. Quando o nível de inconsciência é tão grande assim, não tem o que fazer. É por isso que ele fala, né? E aí vamos para outra parte, não é automático. Quando ele fala não é automático, é exatamente isso. Não existe evolução de consciência à força. Não, isso não existe. Não tem como você forçar uma pessoa a se tornar mais consciente. É impossível. Tem que haver um movimento da parte dela. É individual. É a pessoa que tem que querer evoluir. Se ela não quiser evoluir, não vai ser você, na base da porrada, que vai fazer com que ela evolua. Para falar sobre isso, a gente tem uma historinha que eu já escutei inúmeras vezes, né? Da querida professora Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole. Ela, quase todas as palestras e lives que ela tem feito nesse período de quarentena, ela tem falado sobre isso. Né? Num dos livros do Platão, né, tem um discurso, um diálogo, né, lá do Sócrates, no qual as pessoas perguntam para ele: ó, Sócrates, digamos que você vai lá na cúpula, lá onde tem um monte de soldados e pessoas que são muito, assim, tipo, inconscientes, né? Muito rígidas, né? Se você trancar essas pessoas, amarrar essas pessoas, ficar 3 horas, né, falando dessas coisas tão bonitas que você fala e tudo mais, que gera consciência, né, que faz com que a gente cresça. Se você amarrar essas pessoas e ficar 3 horas falando para elas, elas vão se tornar filósofas, como você é filósofo?
vem esse questionamento. E aí ele diz, ó, gente, a minha mãe, a Fenaredes, ela é uma excelente parteira. A minha mãe, ela é a melhor parteira que a Grécia já teve. E só que tem uma coisa que ela jamais poderia fazer, que é dar à luz uma mulher que não estivesse grávida. Ou seja, se você não tiver dentro de você grávido, né, dessa possibilidade de crescer, de ser um ser humano melhor, mais empático, mais amoroso, mais compassivo, não vai ser na base da porrada que isso vai acontecer. Tem que haver dentro de você essa gravidez, né? Essa coisa de querer. É daí que ele fala, se não é automático, é disso que ele está falando, é Castore. Não adianta você, na base da porrada, querer que alguém cresça, evolua. Não é assim. Né? Inclusive, né, eu posso até levar isso dentro desse próprio estudo. Né? Eu sei que tem muitas pessoas nesse estudo que vão assistir lá no começo, vão ver os primeiros vídeos e vão até dizer, não sei, não estou entendendo nada do que ele está dizendo. E vai embora. Tem muita gente que eu tenho certeza que vai ser assim. Vai ver um, dois vídeos, talvez até diga, nossa, ele explica bem, né? Ele fala legal, mas não fui muito não com essa coisa desse estudo. Isso acontece, eu tenho certeza que isso acontece. E tá tudo bem assim, porque é o tempo de cada um, né? Essa obra, a gente poder dar agora, não é uma obra para qualquer pessoa em qualquer tempo, não. Ela é uma obra que realmente você tem que estar grávido, né? Em outras palavras, nesse sentido, como eu estava comentando. Se não tiver, você vai embora, né? E tá tudo bem, gente. Assim, eu não estou forçando ninguém a estar aqui. É muito pelo contrário. Eu quero que esteja aqui as pessoas que queiram estar aqui, né? Porque quem quer estar aqui é porque está nesse movimento, né? De querer evoluir, de querer ser melhor, né? De querer ter mais sutileza, mais sensibilidade. É por aí. Não é bacana isso, gente? É para você ver o universo, né, de coisas que estão contidas em tão poucas palavras. Tem muito mais, gente. Eu ainda estou resumindo. O que eu estou falando aqui é um resumo do poder, né, do potencial imenso do que ele está querendo transmitir. E aí, já chegando para o final, né, dessa sessão, ele diz assim: ó, nossa cooperação é uma parte essencial do processo, independentemente de como você o veja. Trata-se de um importante salto na evolução da consciência, assim como a nossa única chance de sobreviver como raça humana. Era o que eu estava falando, ele complementa a gente falando isso. A única chance de nós sobrevivermos como raça humana é coletivamente nós buscarmos essa evolução de consciência. Tem que ser algo coletivo. E como eu estava explicando a questão da pandemia do coronavírus, ela está sendo um movimento global, onde todo mundo está sendo convocado, digamos assim, está sendo quase que obrigado a parar e olhar para dentro de si. E quem tem sensibilidade, quem está grávido, né, como eu falei, de consciência desse movimento, vai se mobilizar, vai começar a ser diferente, a agir diferente. E aos pouquinhos se movimentar para essa evolução coletiva. E aí é disso que ele está falando, né? Eu vou ler outra vez. Independentemente de como você o veja, trata-se de um importante salto na evolução da consciência, assim como a nossa única chance de sobreviver como raça humana. Nós só poderemos sobreviver através desse salto quântico de consciência, de sairmos de um nível de competição, né, de vaidade, né, de acúmulos, né, de você querer dominar através do poder, né, para reinar a cooperação, assim, a questão da amorosidade, da compaixão, né, de tudo isso. Né? Porque o meu primo Denis, ô Denis, tudo bom? Então, já chegando no finalzinho da live. Ele fez um comentário aqui. Saudade das nossas conversas. Pois é, faz muito tempo que a gente não se vê, né? A gente está aqui vendo hoje, Denis, essa questão. Eu trouxe muitas coisas de física, né? Depois, se tu quiser assistir desde o começo, falei muitas coisas super, super bacanas. Eu vou deixar salvo aqui no IGTV. Eu sempre deixo, né? Se quiser assistir lá desde o começo. Eu falei muitas coisas bacanas, que eu sei que tu curte muito física, né?
Então, eu te convido, né? Se tu quiser depois assistir do começo, fica à vontade. Então é isso, gente, né? Com isso eu encerro essa nossa live de hoje. Eu falei muitas coisas super bacanas, né? Principalmente relacionadas com a física, né? Eu sei que muita gente tem dificuldade de entender conceitos de física, né? E tem muito sido falado a questão do salto quântico, né? E o salto quântico é tudo isso que eu falei aqui, né? Que você pode sim relacionar com a espiritualidade, com a evolução da consciência, e assim a gente vai movimentando. É um processo lento, mas ele está acontecendo, né? Eu resumo toda essa live dessa forma, né? De que é um processo bastante gradual, mas esse processo de evolução coletiva da humanidade, ele está acontecendo de uma forma que a gente não consegue explicar bem pela nossa cabeça, pelo racional, porque envolve um monte de coisas no campo do sutil. Então é isso, gente. Amanhã nós vamos encerrar esse capítulo 3. Né? Aguardo vocês sempre nesse mesmo horário, das 9 horas da manhã, aqui no Instagram. Então, um grande abraço e até a nossa próxima live.